Meus amigos, hoje trabalha-se muito aqui na RTP. Trabalha-se não só à frente das câmaras, mas também atrás das câmaras. E trabalha-se todos os dias muito na RTP para que a mensagem televisiva chegue a vossas casas através de diferentes plataformas, não apenas aqui no canal Memória. Mas o canal Memória hoje está a prestar homenagem ao trabalho na RTP. E não ao trabalho apenas, e este apenas, naturalmente, entre aspas, daqueles que são as imagens, as caras da televisão. Estamos sempre com as caras do outro lado e podem ter a certeza que se vão divertir ainda muito mais com a conversa que vamos ter agora, porque tem a ver com uma coisa, é que quando eu comecei a trabalhar na televisão, a possibilidade de fazer um programa direto não existia. Aliás, só existia o direto. O indireto, ou seja, gravado, nem pensaram, a não ser que fosse em filme 16mm, mas enfim, também não era grande coisa. Aquilo que a televisão veio fazer desde 57 até agora foi primeiro viver no tempo certo, o tempo real, e agora, curiosamente, estamos aqui convosco como se fosse um tempo real, e ele não é. Não é porque o programa que estão a ver neste momento foi previamente gravado. Muito embora não tenha um único corte de edição. Daí eu nem saber o que é que está aqui a fazer o Paulo Alexandre. Olá, Paulo Alexandre. Quero com isto dizer o seguinte. Os programas, evidentemente, no tempo do direto, tinham o tempo real. 5 minutos eram 5 minutos. Mas, através de uma coisa que se chama edição, montagem, como quiserem, montagem primeiro no cinema, edição agora em vídeo, naturalmente que nós podemos transformar o tempo. E às vezes uma conversa de 5 minutos pode ser transformada numa conversinha de 1 ou 2 minutos, eventualmente com o mesmo conteúdo. A gente não tem bem a certeza se é assim. O Paulo Alexandre tem essa função, o Nuno Soares tem uma outra, é que garante que com este microfone eu estou a ser ouvido. Mas mais do que isso, o som que se pode misturar entre a música e também a nossa palavra, tudo isso resulta de um trabalho muito cuidadoso que é o som. Temos, portanto, aqui um homem da imagem e um homem do som, não na perspectiva da captação, mas do trabalhar estes dois elementos. Eu, quando dizia há bocadinho Paulo, bom dia ou boa tarde, como quiser, quando eu há bocadinho dizia que o Paulo hoje quase não seria preciso, isto porque este programa não tem edição. Ou seja, esta conversa não tem edição. Aquilo que nós aqui viemos a conversar nos próximos minutos é o que vai ficar. Mas na edição você consegue fazer maravilhas. Consegue transformar um discurso chato, eventualmente, numa conversa interessante. Ou não? É essa a nossa função, obviamente. É fazer com que aquilo que está a aparecer, aquilo que às vezes efetivamente é chato, não o seja. Nós temos a nossa função na edição de vídeo, e de áudio também, mas no caso de vídeo, é fazer, ou seja, fazer o pacote. Fazemos o embrulho e depois o áudio põe o laço. Normalmente é isso que nós fazemos, que é para as coisas parecerem que são bonitas e que são bem feitas e que parecem que estão no tempo real, não é? Parece que foi no tempo real, exatamente. Parece que estão no tempo real. E uma edição bem feita é a edição que não se vê. É que não se nota. É que não se nota. Pois, a nossa preocupação quando estamos a editar é, bem, ele agora está ali daquele lado com a mão no ar, exatamente. Ele agora tem que continuar, mesmo que seja 5 minutos mais tarde, de maneira que a gente não note. Se bem que hoje em dia, com as novas técnicas de edição que existem, essas coisas já passam ao lado. Os raccords já podem ser dissimulados, portanto, essa história de estar a mão aqui e daqui a um bocado de estar aqui já pode não ser assim. Pois, as pessoas também, até porque o seu trajeto, já vamos falar do seu trajeto, passa por 2 tipos de edição. A edição que tem a ver com a informação e a edição que tem a ver com a produção, que são coisas completamente diferentes. Mas o objetivo é sempre o mesmo. É reduzir e melhorar. É reduzir e melhorar. E colmatar as coisas menos boas que são captadas, não é? Exatamente como um repórter de imagem lhe poderá dizer melhor que eu. Por exemplo, se ele fizer uma coisa que não será correto, ou que não será a vista, não faça bem à vista das pessoas, as pessoas não gostem de ver, nós dissimulamos aquilo, não é? Ou cortamos mesmo, se for preciso. É? O Nuno tem uma função que é exatamente pôr o lacinho, embora o lacinho seja de uma grande importância. O fim do L. Portanto, é o fim. Muito embora nós às vezes quase não nos apercebamos da presença do som. Só Ótimo. Que a imagem sem o som não é coisa nenhuma. Não é? Aliás, no cinema, no grande cinema hoje em dia, basta nós tirarmos num filme de ação, se tirarmos tudo quanto é a banda sonora, parece que não está a acontecer nada, não é? Mas há só som.
à rádio. Pois, e a rádio por causa disso. Sempre se apaixonou pelo som? Sempre. Foi sempre mais do som do que da imagem? Sempre. Sempre? Muito mais do som. O meu percurso foi sempre ligado ao som. Depois, primeiro na captação e depois na pós-produção. Mas o Nuno é mais um belo exemplo de que aqui na RTP a qualidade se reproduz, não é? Há aqui uma espécie de genética, porque não é apenas o seu caso, há muita gente, uma espécie de genética que é assimilada e, portanto, o pai foi e o filho é. Sim, portanto, o meu seu pai foi 57, também em setembro. um grande profissional da televisão desde a fundação, não é? Não começou na Feira Popular, começou uns meses mais tarde, em setembro. E pronto, eu quando nasci, vinha cá... Eu tenho memórias dos 5 anos de vir para a Tobis, andar de bicicleta, portanto, nos tempos livres, acompanhar um bocadinho o meu pai e ver... E eu lembro-me do meu primeiro trabalho na RTP com 5 anos. Já fez o trabalho com 5 anos. Já fiz, não fui pago, claro. Senão era a exploração do trabalho infantil. Exatamente. Mas eu sentava-me com o meu pai. O meu pai, na altura, começou como operador de mistura, depois evoluiu para operador de câmara, chefe técnico, de produção. E eu sentava-me... A mistura é outra coisa, já agora. A mistura é o seguinte. A mistura resulta exatamente disto. Alguém, neste caso a nossa querida realizadora Wanda, disse à misturadora para mudar a câmara. Portanto, alguém vai misturando estas coisas todas. Estão aqui várias, para as pessoas fazerem uma ideia. O operador de mistura tem essa função, vai misturando as várias mensagens das várias câmaras. E então fui convidado na altura pelo Luís Andrade, estavam a fazer uma peça de teatro, e ele disse-me, vais começar a trabalhar aqui na RTP. E eu fiquei em pânico, mas foi muito engraçado, porque qual foi o meu trabalho? Eu sentei-me ao lado do meu pai e acendia o interruptor quando o Luís Andrade dizia, atenção, vamos gravar. Depois de se ensaiar, vamos gravar, eu acendia o interruptor, que acendia a luz vermelha à volta dos estúdios, a avisar para fazer silêncio e, portanto, para as pessoas não entrarem. Eu me lembro dessa luz. Da luz do em gravação. Exatamente, porque a luz aparecia em gravação e, ainda por cima, à porta havia um contínuo. Exatamente. O estúdio tinha um contínuo à porta, que, por ser contínuo, estava lá continuamente. E, portanto, então era o silêncio absoluto naqueles corredores, não se podia fazer barulho, porque estávamos em gravação. Embora as paredes fossem insonorizadas, eu lembro-me com palha de arroz. Realmente era uma coisa... Enfim, estamos a falar de pré-história. Como é que o Paulo entra na televisão? Eu foi um processo muito mais linear. Vi um anúncio de jornal, concorri a entregas. Foi assim. Saber foi, tal e qual. Há quantos anos já, Paulo? Entrei em dezembro de 87. Portanto, farei este ano 28 anos. 28 casa. anos. E o anúncio dizia o quê? Precisamos de quê? Operadores de televisão, salvo erro, já não tenho bem ideia. Operador de imagem, portanto. Operadores de televisão, dizia operadores de televisão, era genérico, pois. Era um curso genérico. Lembro-me, na altura era apoiado pela União Europeia. Pois. E nós, quer dizer, eu vi o anúncio no jornal. Pois. Já não me lembro se telefonei, se mandei uma carta, isso já não me lembro, provavelmente mandei uma carta. Eu tinha as habilitações que eram pedidas em termos escolares. E depois, pronto, concorri, vim fazer dos processos normais. E fiz um curso, portanto. Fiz, e depois fiz o curso geral de operadores normal. Aliás, há aqui uma coisa importante. A RTP foi até uma determinada altura exclusivamente a única escola de televisão em Portugal. Que eu tenho conhecimento. Que quando abria um concurso eram milhares de concorrentes. Milhares de concorrentes. Eu lembro-me que quando eu concorri eram 1.600. 1.600. O curso, portanto, a prova inicial, a primeira prova, foi feita durante uma semana e lembro-me do auditório da 5 de outubro estar sempre cheio de pessoas. Portanto, estava completamente a abarrotar. Que tinham que fazer, portanto, um pré-teste. Era cultura geral, a primeira prova era cultura geral e depois eu passei à segunda fase que fiz, creio que fiz os psicotécnicos e fiz uma prova de câmara com o Hélder Duarte. Sim, também um mito das nossas câmaras. Exatamente, fiz uma prova de câmara com o Hélder Duarte. Eu confesso que já não me lembro. Fui passando e pronto, e acabei um dia, chamaram-me para vir fazer o curso. O seu caso é diferente, portanto, fez essa estreia com 5 anos. Sim. E depois também fez provas. Também fiz. Eu depois fiz como os outros, fiz é um evidente. percurso escolar normal e depois comecei, o meu primeiro trabalho, claro que não como efetivo, foi em 1978, nos Jogos Sem Fronteiras em Cascais.
Pronto, em que eu passei dias e dias a fazer para o Fernando Mota, que era o eletricista na altura, fazer fichas para os projetores, porque aquilo Mas era... isto não faz mal nenhum a ninguém. Não, pois não, Pelo claro que que não. é. Portanto, e depois comecei a trabalhar na montagem e passávamos cabos, fazíamos todo esse trabalho de montagem de equipamento. De equipamento, Pois. preparar, portanto, para os diretos ou para as gravações, portanto, preparar o estúdio para esse. Depois fui pondo cartas, portanto, fui concorrendo cada vez que havia um concurso. Comecei a trabalhar no Lumiar primeiro, ao mesmo tempo eu estava a trabalhar no Lumiar, fazia uma coisa, depois passei para o som, portanto, fazia uma coisa que adorava fazer, que era a captação de peças de teatro com a girafa. Bom, a girafa, pronto. Outra mais coisa outra. agora, eles depois dizem essa expressão técnica. A girafa é um microfone, como outro qualquer, simplesmente tem um haste muito grande que vai por cima de nós e que é extensível e que, portanto, vai acompanhando quem estiver a falar, os atores, portanto, porque os atores não usavam este tipo de microfones. E é um facto que eu quero aqui realçar, que não só porque é um elogio à geração do seu pai, mas também assim, é porque eu às vezes apresento aqui, no Inesquecível, coisas gravadas com muitos anos 60, espetáculos de variedades, onde não há microfones à vista e com excelente qualidade de som. É verdade. Era difícil. Só com a girafa. Era um trabalho difícil e que não se começa de um dia para o outro a fazer um bom trabalho, não é? Tem que ter bons professores, e eu tive um colega que já faleceu há muitos anos, que era o Mota, que trabalhava só na girafa, portanto ele fazia aquilo, mas fazia aquilo muito bem. Pois, a girafa tem o pescoço muito comprido e, portanto, anda atrás de nós. Eu, quando apresentava o programa juvenil, juntamente com o João Lobo Antunes e com a Lídia, tínhamos girafa para conversarmos. Até nos pediam para nós andarmos a uma determinada velocidade para não sairmos do âmbito da girafa. Porque sim. ela está ali a movimentar-se. E nas peças de teatro nós usávamos 2 girafas, que era muito difícil. O difícil é conciliar o trabalho de 2 girafas sem baterem uma na outra. Se elas para não baterem com a cabeça uma na outra. E não fazer muitas sombras por causa da imagem. Pois, e até mais outra coisa. Hoje, enfim, também iremos falar de iluminação, porque é uma coisa muito importante. Se a girafa está aqui por cima de nós temos aqui uma quantidade de luzes por cima da cabeça, ela pode projetar sombra. Projetar sombra em cima da cabeça das pessoas não é bom. Havia muitas paragens de gravações, sobretudo em produção, portanto, em peças de teatro, em que diziam que, atenção, que a girafa fez sombras. E nós dizíamos a brincadeira, não, a girafa não faz sombras. Os projetores é que provocam as sombras. Qual foi o seu primeiro trabalho profissional? Montar uma coisinha pequenina, entrou logo para a edição? Entrei, na altura éramos operadores de videotape, a edição... Operadores de videotape, gravávamos e editávamos. Porque nessa altura trabalhava-se ainda com fita. Sim, eu sou do tempo da fita, sim. Exatamente. Comecei com 1 polegada. Não sou do tempo das 2 polegadas, comecei com 1 polegada. Sou um bocadinho mais antigo, sou do tempo das 2 polegadas. Exatamente. As fitas de gravação eram uma coisa portátil, ficaram assim desta lado. As bobinas pesavam 15 quilos. E uma bobina era assim uma coisa que pesava para alguns 5 quilos. Exatamente. Eu comecei e eu entrei logo para a 5 de outubro, portanto eu nunca trabalhei no Lumiar. Fui logo para a 5 de outubro e comecei sempre logo nas gravações e a montar coisas muito pequeninas, coisas quase só... Tirei este bocadinho aqui a parar, por assim dizer. E depois foi na altura que as televisões dos Palopes começaram a fazer as suas emissões experimentais e a RTP, que estava protocolada com os governos desses países, cedeu muitas novelas, e é aquilo que nós exibíamos, mais antigo, penso eu, já não me lembro, não é? Também já foi há tanto tempo, e eu passei horas esquecidas a fazer cópias para os Palopes. Ia copiar. Horas esquecidas. Transcrevia do original para cópias. Para mandar, passei noites e noites e noites na 5 de outubro a fazer isso, porque isso era feito em contra-horário, ou seja, nós tínhamos que cumprir o nosso horário normal durante o dia e depois fazíamos essas cópias, porque na altura tínhamos muito trabalho, fazíamos essas cópias à noite. Isso foi o meu primeiro trabalho, portanto eu fiquei perito em fazer cópias. Ninguém hoje em dia me diz o que é fazer uma cópia. Perito no copianço. Exatamente. Depois na altura os trabalhos eram misturados, portanto nós editávamos e gravávamos, também havia a política, seguia-se a política, quem gravava uma coisa depois editava a seguir. Tinha alguma razão de ser? Tinha, mas hoje em dia eu existe. penso que isso é uma coisa que nos justifica. Que existem hoje. Além das tecnologias,
eu acho que uma das mais-valias de um editor é ser distante do trabalho. Ou seja, eu tenho muito mais aptidão para fazer um corte, porque eu não me ligo emocionalmente ao trabalho. Ah, pois. Percebe? Pois. Só tenho um cordão umbilical naquele período de edição. Portanto, não tem nada a ver, eu entrevistei este senhor, gostava muito do Porto. Se eu achar que aquilo não faz lá falta nenhuma, não tem problema nenhum de dizer ao realizador responsável, isso não está aí a fazer nada. Corta isso, que isso não acrescenta nenhuma mais-valia. Pois. Embora a decisão final não seja minha, mas eu acho que os editores têm essa vantagem, além de gozarem de uma autonomia, porque nós normalmente não trabalhamos, o realizador não é rígido nos trabalhos que nos dá. Portanto, ele Pois, diz, a não ser que seja uma edição pronto. muito planificada. Exato. E pronto. Portanto, o trabalho fica normalmente, o editor é que decide como é que a coisa faz, como é que as coisas se fazem. A mim aconteceu-me há uns anos atrás, no pós-grupo, portanto, o grupo de pós-produção em Hollywood, em Los Angeles, onde eu estava a dirigir uma edição de uma série americana que aparece aí às vezes em DVD, Os Mistérios de Hollywood, e nós estávamos, eu e o realizador, que era americano, estávamos a dirigir a edição. O operador, o editor, estava lá à frente, de costas para nós, virado para os monitores, nós nos sofás magníficos, aquelas coisas à americana, íamos dizendo, mas eu aqui ia dizendo mais ou menos, porque já tínhamos feito uma montagem offline, e eu ia dizendo ao operador o que era preciso. Mas simplesmente eu ia dizendo sempre à boa maneira portuguesa, e enfim, prezo-me de ser razoavelmente educado, se não se importa, se for possível, isto é em inglês, olha, se for possível, faça não sei o quê. E o homem estava a editar e a comer uma pizza. E às vezes ele nunca tinha visto a cara, porque aquilo não dá tempo, porque o tempo é mesmo muito dinheiro, e portanto eu nunca tinha visto a cara. Eu disse, olha, passo deste plano para o outro, não sei o quê, agora corta ali, faço um mix acolá, eu já tinha a minha montagem offline, e eu disse, olha, se for possível, e às vezes depois ele olha para dar assim, olha, aqui é tudo possível. Pronto, acabou. Eu já nunca mais disso é possível, se não se importa, não sei o quê. Ora bem, em termos de som, qual foi, assim, digamos, o trabalho mais difícil que fez ou mais aliciante? Aquela coisa em que o som transforma completamente o ambiente de um programa, ou o resultado final de um programa. É boa pergunta. Exatamente, por isso é que eu estou aqui. Eles não estão tão habituados. Houve uma série que fizemos há muitos anos, nem sei em qual a data, penso que em 1980, foi uma série que deu muito trabalho e que deu muito prazer em fazer, foi a Tragédia da Rua das Flores. Em que tinha várias colegas na captação, eu estava na captação, tínhamos mais 2 ou 3. O Estúdio 1 do Lumiar, portanto, tinha a parte de interiores, mas depois era gravado no Teatro da Trindade, tinha montes de exteriores, portanto, vários locais. E, portanto, foi um trabalho de longos meses e eu penso que foi o trabalho melhor. Eu, por exemplo, fazia muita captação de noite de ambientes, porque durante o dia era impossível por causa dos ruídos e, portanto, como era uma série de época, tinha que se ter muito cuidado. Não se podia. Tínhamos um problema com os elétricos, que foi uma coisa que me impressionou bastante, porque os elétricos, ao longe na cidade, os carris, o barulho dos carris, ouve-se muito mais até porque do que a gente microfone, pensa. Não sei porque o microfone ouve mais do que nós, orelha. ouve bem melhor do que nós, e portanto tínhamos esse problema. Portanto, e quando tínhamos que gravar cenas, a polícia tinha que cortar o trânsito a muitas centenas de metros para poder isolar minimamente. Eu penso que isto é também um aspecto interessante que os meus amigos hoje estarão a fixar, a acompanhar este programa ou esta emissão, é porque às vezes nós estamos lá em casa, isto hoje não se está a ouvir nada. Alguns até, antigamente, dava uma pancadinha na parte de cima do televisor para ver se se ouve melhor. Pois é que tudo isto implica este tipo de trabalho. Qual foi o seu maior desafio, ou eu diria, em termos de informação, qual foi o seu maior desafio no momento em que teve que cortar alguma coisa ou modificar alguma coisa? Nunca modificou nada, contrariamente à sua consciência? Não, nunca fiz, contrariamente à minha consciência, mas também nunca me foi pedido para fazer. Pois. Não tenho assim nada que... Pronto, fazia parte do meu trabalho, o que tinha que fazer. E fez assim mas algum trabalho daqueles de nunca mais acabar? Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo em termos históricos. O editor de Tudo o Vento Levou, quando terminou a edição, que durou não sei quantos meses, foi para um hospital psiquiátrico, quer dizer, em exaustão completa, não é? Portanto, quer dizer, a edição, neste caso a montagem,
é muito exigente, como também podia ter sido o do som, Sim. mas historicamente isso existe. Teve assim algum trabalho homérico daqueles que, quando acabou, Não, quer dizer, Missão cumprida. nós, quando acabamos qualquer trabalho, e eu Pois. principalmente porque a minha escola, portanto, eu especializei mais por razões que eu não sei, porque aconteceram, na área documental e na área de grande reportagem. Quando acabávamos, quando estava pronto, ok, está aqui fechada na cassete para entrega para emissão, é sempre... Mas eu pronto, ok, isto acabou, vamos já partir para o próximo. Nunca Pois. tive... Os trabalhos que mais gostei de fazer, mas isso sem menospreço por nenhum, porque eu fiz mais variedade, uma variedade imensa deles, gostei muito de fazer, quando a RTP fez 50 anos, umas reportagens que davam a seguir ao telejornal, que eram aos 50 anos, 50 notícias. Foi uma coisa Bem. que eu adorei fazer. coisas primorosas. Foi feito com o Jacinto Godinho e com a Sofia Leite e Eram o peças António muito Lozano. pequeninas, mas Sim. eram verdadeiras pérolas de televisão. E outra coisa que eu gostei, e é uma das coisas que eu tive pena quando vim para a produção e quando deixei a informação, porque na informação fazíamos muitos trabalhos sobre a África. E eu nunca fui à África, portanto, só conheço a África pela televisão. E foi uma coisa também muito pequenina que dava, chamada Retratos da África, que era uma coisa que achava delicioso, porque eram momentos da vida Pois, e o que é mesmo mais difícil é contar uma história num minuto. pequenina, aquilo tinha entre 4 e 5 minutos, Pois. e os 50 anos, 50 notícias era entre 2 minutos e 3. Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente. Foram 50 pérolas, penso eu. Foram 50, não é? Eu achei Lembro-me que foi dos São trabalhos coisas melhor que que contam fiz a história da nossa televisão. e que mais me marcaram, embora eu tenha feito outros, e até trabalhos premiados. Eu devo dizer que estes meus dois amigos que estão aqui são operacionais, estão cá todos os dias, trabalham na RTP e, portanto, se calhar daqui a um bocadinho vou combinar com como é que vai-se fazer a edição do Inesquecível para um dia destes e com o outro, provavelmente, quando é que se faz a pós-produção de um programa. Portanto, só quero dizer-vos, então até já. Até já. Ora bem, agora ficamos com um programa meu chamado A Outra Face da Lua, do qual eu me orgulho muito. Foi um programa que marcou a minha vida e penso de alguma maneira também, em termos da própria vida da televisão, um programa que não envergonha a história da RTP. A Outra Face da Lua, um conceito muito diferente de talk show, onde, na circunstância, neste concretamente, o grande convidado era Rui Nabeiro. Vamos ver.